Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom de nossas vidas e hoje pelo dom da sua palavra, que partilhamos a palavra. A maravilha de Deus acontece agora, neste momento, para cada um de nós que partilhamos a palavra, que deixamos, como o próprio Jesus nos diz, essa palavra penetrar na nossa mente, no nosso coração. Como diz já lá desde o Antigo Testamento, você trará os meus mandamentos amarrados à tua mão, na tua testa, na orla do teu manto, para você nunca se esquecer de tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu peço. E pedimos, é claro, sempre pedimos ao Espírito Santo para todos nós, que nesse precioso momento de nossas vidas, partilhamos a palavra, o milagre da vida de hoje, o milagre de todo o bem que nós vimos acontecer no dia de hoje, todos os milagres que aconteceram ao nosso redor, milagres das vidas, milagres das forças, de todo aquele que sobreviveu à dificuldade. Um milagre, uma vida de milagres, cheia de milagres. As pessoas às vezes buscam milagres, mas olha ao nosso redor. Cada pingo de chuva, por exemplo, é um milagre de Deus, que se evaporou, se formou, se resfriou, que caiu. Um milagre. Agora, a palavra nos convida a sentir muito mais do que um milagre natural, mas um milagre sobrenatural em nossas almas. É isso que a palavra de Deus realiza em nós. Assim como cada gota de chuva que cai, e é um milagre da natureza. Há, por exemplo, as regiões muito secas, você não vê chover durante meses, e alguns lugares nada cresce ali, nada se desenvolve. Então, se você olha com esse olhar humano, com uma compreensão humana, você também vê que cada gota de chuva é um milagre humano. Uma coisa que o homem não pode fazer, não pode criar, não pode fazer acontecer. Mesmo que pudesse, é apenas um milagre humano, que acontece naturalmente sem que nenhum de nós interfiramos. Agora, hoje, a fé é polemizada, a igreja é polemizada. Hoje, você vê uma multidão de comentários nas redes sociais, através de filmes, de propagandas, de tudo, polemizando a fé, polemizando ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu, ser humano, perecível, mortal, que eu não sou capaz de definir o meu dia de amanhã, ouso polemizar a Deus, a sua palavra. Ah, mas não é palavra de Deus, é palavra de homem. Não, a Bíblia não. São Paulo vai dizer: o que eu prego, eu não aprendi, eu não recebi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. A palavra pregada por nós não tem nada de humano. Nós não aprendemos de homem nenhum. Então veja, essa palavra escrita aqui, mas ela foi vivida por esses apóstolos, vivenciada, foi sentida, ela foi vista, ela foi ouvida, mas ela foi vivida por cada um deles. Eu posso, por exemplo, te dar uma aula de natação no seco, mas se você nunca entrar na água, você nunca vai saber se aprendeu ou não. Assim também a fé. Se você nela não entrar, nunca você vai saber o que ela quer fazer em você, fazer por você. Assim, por exemplo, aquele que nada pode sentir um bem-estar
pode sentir, entra na água, se sente reanimado, mesmo que seja num dia de calor, num dia estafante, ou depois de um dia de trabalho. Aquilo pode te reanimar, mas se você não entrar lá, aquilo não te reanima. Assim é a palavra de Deus. Se você nela não entra, você não se reanima. Você não sente como a água dá o seu refrescor, você não sente o refrescor, o consolo da palavra de Deus. Eu posso materializar toda a palavra como estão materializando. Quem não a contesta, a materializa. Eu vim trazer vida em abundância. Então eu tenho que ter muito mais, porque vida em abundância é muito mais do que aquilo que eu tenho. Então materializa a palavra para justificar o próprio amor que tem a matéria, as coisas materiais. Mas Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Estávamos lendo aqui as parábolas do reino no Evangelho de São Marcos. É claro, ele vai contar a parábola do semeador que saiu a semear. Uma semente caiu no meio dos espinhos, outra caiu ao longo do caminho. Você sabe, ao longo do caminho nada cresce, todo mundo passa por cima, no meio dos espinhos que sufocam a semente. Agora, imagine você, um homem que recebesse um grão de milho, por exemplo. Aí ele recebe aquele grão de milho e os que estão ao seu redor, vamos supor que ele esteja no meio de uma multidão de amigos, um vai dizer: nossa, que miséria, um grão de milho a pessoa te deu. Aí o outro fala: nossa, mas você não devia nem pegar isso, vai saber de onde veio isso. Às vezes esse grão de milho nem brota, nem vai brotar. Então, assim é a fé também. Todos estão polemizando a fé, todos estão analisando a fé e não estão deixando essa semente cair, essa semente germinar dentro de nós. Ou seja, sentir a força dessa semente. Mas imagine esse homem que recebeu o grão de milho e todas aquelas pessoas polemizando. Se a pessoa gostasse de você, ela não te daria só um grão de milho. Se a pessoa gostasse de você, ela iria te dar uma saca de milho para você matar a fome da sua família. O que você vai fazer com uma porcaria dessa? Joga fora, isso não serve para nada. Olha a comparação. Esse homem não acredita nos que polemizam, nos que desprezam essa palavra, como aqueles que receberam a palavra ao longo do caminho, a desprezaram. Isso não é nada, é apenas umas sementes caídas aí, isso não vale nada, nem vou dar atenção a isso, isso não vale nada. Agora imagina esse homem pega aquele grão de milho e esse homem planta lá num pequenino pedaço do seu, que ainda seja um pequenino pedaço aí que seja aí meio metro quadrado, que seja 1 metro quadrado, num pequenino espaço, até de uma pedra que ele arrancou ali da sua calçada, ou de uma árvore que morreu na sua calçada, e planta ali aquele milho. Aquilo vai, depois de crescer e brotar, vai dar 2 ou 3 espigas. Nessas espigas haverão 500 ou até 800, 1000 grãos, eu nunca tive a curiosidade de contar. Agora veja, esse homem pega aquelas 3 espigas, as debulha e as semeia de novo. Se daquela única semente nasceram 500, das 500 nascerão quantas? Isso se multiplica de uma forma
inimaginável, inconcebível, sem que o homem faça nenhum esforço para isso. Semear um grão de milho não requer esforço nenhum, uma criança pode fazê-lo. Agora, vejam, os que polemizam a palavra, os que polemizam a igreja, os que polemizam nosso Senhor Jesus Cristo, o que eles te oferecem? Os que materializam a palavra, alguns tentam, você vai ganhar carro, você vai ganhar uma fazenda, você vai ganhar um sítio, uma casa nova. Materializam a palavra, mas você não sabe quanto tempo eles vão viver. E como eles farão? Eles por si mesmos não podem dar nada, você sabe disso, eu também. Nenhum ser humano pode te dar nada. Posso te prometer, olha, semana que vem, você está precisando de um carro para trabalhar? Nós vamos lá na agência semana que vem, eu te dou um carro. Sei eu se vou morrer essa noite? Não sei. Olha a fraqueza da promessa humana. Aqueles que polemizam a fé, ou polemizam a nosso Senhor Jesus Cristo, polemizam a igreja, contestam, polemizam, tentam lançar mentiras sobre ela, o que eles te oferecem. É interessante, ainda hoje eu estava ouvindo alguns comentários sobre filmes, sobre livros que polemizam a igreja, que polemizam nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no meio de toda aquela conversa não houve uma única promessa. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus, porque se ele fosse Deus, ele não faria isso, não faria aquilo. Tá bom, mas você, o que me prometeu? Nada. Agora, ponha você as milhões de objeções, as milhões de indagações, ou os milhões de defeitos que se põem na palavra de Deus. Eles não te oferecem nada, pelo contrário, tiram a chance de você, como as sementes que caíram ao longo do caminho. O inimigo vem e rouba essa palavra. Desse homem que ganhou um grão de milho, ninguém lhe roubou a palavra, porque ele tinha uma coisa no seu coração chamada simplicidade. Ele não ouviu, ele não considerou nem as opiniões, mesmo que houvesse ali algum agrônomo, algum biólogo que analisasse, olha, aquela semente, ela não tem o porte para ter uma força de germinação, essa semente já está adulterada, essa semente já está podre, ela não vai germinar, é por isso que a pessoa te deu. Faz uma análise profunda daquela semente, mas ele não te dá nada. Ele só quer que você não semeie, que você não ponha aquela semente na terra. É interessante como Jesus faz essa comparação. O reino de Deus é como uma semente que o homem semeia no seu campo. Ele vai dormir, ele dorme, acorda, os dias vão passando, e sem que ele nada faça. Por exemplo, as sementes que árvore, a gente quando criança ia muito no mato, você não sabe como é que aquele pé de goiaba nasceu lá, como aquela macaúva, como aquela gabiroba nasceu lá. Você não sabe, ninguém sabe. Aquilo está lá durante anos, essas árvores aí centenárias, como estão lá? Quem semeou? Olha, os pássaros do céu, claro, são também meios de propagação das sementes, que comem as sementes e depois espalham. Mas queria que hoje o nosso mundo está cheio de polêmicas sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos, sobre o Evangelho, que foi que escreveu, que não foi, mas tem tal defeito nisso, naquilo. Mas o mais vivo e interessante é que todos aqueles que polemizam, negam essa palavra, adulteram essa palavra, não te oferecem nada, nada. Aquele homem recebeu 1 grão de milho, semeou, deu 3 espigas, debulhou essas 3 espigas
e a semeou. Pediu para um amigo que tinha um quintal maior, um terreno vazio. A gente hoje não vê tanto, que o progresso não permitiu, mas antigamente a gente via muito isso. Um terreno vazio na frente da tua casa. Ah, posso ali plantar uma mandioca, um milho? Ah, pode. Aí, daquele pequeno terreno, o homem conseguia sustento para a sua família durante vários dias. Vendia o milho. Ou então conseguia arrendar um terreno maior. Essa semente que vai crescendo. O homem que não liga para as objeções da palavra, não porque você não quer ver a verdade ou se fazer de inocente, mas porque esse que deu a semente, o reino dos céus, é como um homem que semeia a semente no seu campo. Está aqui no versículo 23 do capítulo 4 de São Marcos. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante da espiga. Olha, você primeiro precisa semear essa palavra da vida no teu coração. E Jesus, a sabedoria de Deus, dá aqui a sequência. Ele dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, não tem fruto, depois a espiga. Também você não pode tomar uma espiga verde se você não vai comer o grão. Se você debulhar um milho no meio do seu desenvolvimento, você não vai ter nada. Por último, o grão abundante na espiga. Ele falava do trigo, mas vamos imaginar o milho tão comum para nós. E o trigo em algumas regiões do país, mas aqui para nós muito mais comum é o milho, por exemplo, que nós vimos tantas vezes, até nas casas aí, na frente das casas e até no meio das ruas, às vezes, um pé de milho plantado. Então, esse homem que não acreditou em toda a polêmica que faziam em torno daquele grão de milho, ele plantou. Então, ele foi deixando crescer. Ele diz aqui, a terra por si mesma produz o fruto. Se você semear essa semente, aí dentro da tua, do teu intelecto, do teu raciocínio, eu digo, na simplicidade de saber que a terra por si mesma produz o fruto, a força que Deus dá à sua palavra, ela estando semeada em você, palavra aí de agricultor, ela estando semeada em você, ela vai brotar. A terra por si mesma produz o fruto. Veja, o homem abandonou toda a polêmica em torno daquela semente, porque era miserável aquele que a deu, que aquilo não valia nada, que ele podia jogar fora, que aquilo era, entre aspas, palavra de homem, não era a palavra de Deus. Quantos ateus falam isso? Mas nunca experimentaram, nunca entraram lá dentro. É como, por exemplo, você vai fazer uma análise do solo lunar, você nunca foi para a Lua. Que temperatura? Daqui você pode falar que a temperatura dela é 20, 50 ou 800 graus. Eu não vou lá confirmar, não vivi aquilo. Mas Deus faz diferente na sua palavra. Ele quer que você guarde essa palavra lá no teu intelecto, na tua mente. Jesus vai dizer numa outra palavra, a semente está perto de ti, na tua boca, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, e tu a podes cumprir. Você não vai ter a semente, não vai brotar uma infinidade de sementes por si só. Como Jesus fala, é preciso que o grão de trigo caia na terra e morra. Se ele morrer, produz fruto. Claro, está dizendo de si. Mas aqui também das sementes, se você não tiver a coragem de lançar isso dentro de você,
ou seja, roubada pelo inimigo, por aqueles que tentam desacreditar essa palavra. E hoje, nunca, acredito que, claro, nunca o mundo teve tão polemizando a palavra de Deus como está hoje, negando Jesus, negando a Virgem Maria, negando os apóstolos, negando a veracidade, negando a origem daquilo, negando tudo. Como aqueles colegas que dissuadiam esse homem a jogar na semente na terra. Não joga essa semente à terra, eu tenho uma semente melhor, vai buscar da minha semente. Mas os que polemizam, nós temos vendo tanta gente polemizando a palavra, pondo obstáculos à palavra, pondo defeitos nessa palavra, mas eles não nos oferecem nada. O autor dessa palavra nos ofereceu: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não como os homens Adão, que você vai ficar sentado no sofá da tua casa. Vou te dar a paz e você ter um sentido na tua vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Os que polemizam não oferecem nada. Ainda hoje eu estava vendo inúmeras polêmicas. Uma pessoa conhecia muitos filmes, muitos livros, e foi dizendo a polêmica que cada um falava sobre Jesus. Interessante que de tudo aquilo, em nenhum momento, todo esse conhecimento de filmes, de livros, de internet, de objeções, nenhuma palavra de oferecimento. Eu te dou, eu faço isso em você, eu realizo isso em você, eu te dou a paz. Quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Nenhuma palavra, nenhum oferecimento, nada, apenas o desejo de contrariar, de polemizar, de desmentir essa palavra, o que é impossível, porque Jesus vai dizer: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão todos os livros, todas as teorias, passarão todas as objeções, todas as negativas, mas a minha palavra jamais passará. Passarão todas as vidas que polemizaram, virarão pó, mas a minha palavra não passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O único que oferece alguma coisa a mim e a você é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que polemizam ou que materializam essa palavra, que distorcem essa palavra, que negam essa palavra, o que eles se oferecem? Imagine-o diante de você, o que aquela criatura pode te oferecer. Se amanhã ele pega um coronavírus, uma dengue, ainda me lembrei disso, uma senhora citou que um filho dela morreu de dengue. O que ele pode te oferecer? O que eu posso te oferecer como ser humano? Amanhã eu vou te ajudar, não sei se eu levanto amanhã. Mas polemizam, estudam, não, porque se fosse isso, não seria aquilo, tal, não sei o que tem. Mas não oferecem nada, nada. Em todas as polêmicas, em todas as blasfêmias que se proferem, hoje parece que o mundo tem gosto pela blasfêmia. Blasfemar o nome de Cristo, o nome de Maria, blasfemar tudo que vem de Deus, mas sem te oferecer nada, nada, nada. O vazio é como se você se atirasse num vazio. É como se de repente você fosse despojado ou de tudo que você tem, até da roupa que você tem. Aqueles que dissessem: essa camisa não presta, essa calça não presta, esse sapato, te despojassem de tudo, mas não te dão nada. Olha o mistério da blasfêmia, o mistério do desacreditar a palavra.
Pessoas que trabalham todo o tempo para desacreditar a Jesus, desacreditar a história da salvação e não oferecem nada. Vejam, é uma imagem rudimentar, mas real. Não te oferecem nada. Vejam esses que blasfemam aí nas televisões, nos shows. Agora é moda o artista no show blasfemar contra Maria, contra Jesus, contra o Evangelho, contra a sua palavra. Mas eles não te dão nada, nada. Como eu posso trocar nem que seja uma sementinha pequenina por algo que é nada? Me chamariam de louco, não é? Ainda que tivesse um pequenino, como foi lá a viúva no tempo a viúva de Sarepta, tinha só o necessário para fazer aquilo. Claro, ela o fez pela palavra de Deus. Mais uma vez, Deus testemunhando que essa semente, ela tem que ser brotada no seu coração, na sua vida, que essa palavra tem que ser digerida, saboreada. Você tem que ser alimentado por ela, que o Espírito Santo dê a todos nós, cada dia mais, um amor a essa palavra, e suplicando, claro, ao Espírito Santo para todos nós, que essa semente vá brotando dentro de nós. Nunca a trocaremos por nenhuma promessa, por nenhuma blasfêmia, por nenhuma objeção. E é interessante que Jesus vai dizer aqui, numa outra parte de São Marcos, tudo, a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábola. Deste modo eles olham sem ver. Olha, estão diante dessa maravilha, dessa verdade e não veem nada. Só querem polemizar, desenganar, desacreditar, desanimar, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Tudo será perdoado aos homens, mas o que blasfemar contra a verdade, isso jamais lhe será perdoado. O Espírito Santo que revela essa verdade para você, que revelou àquele homem que aquela semente poderia ser plantada, essa semente pode ser plantada no seu coração. E considere aqueles que polemizam essa palavra, que blasfemam contra ela, contra o Senhor e contra o seu Cristo, aqueles ao redor daquele homem que o tentavam dissuadir a plantar aquela semente. Esse homem plantou e ele conseguiu, aqui como Jesus vai dizer nesse versículo 26 e 27, dorme, levanta-se de dia e de noite, e a semente cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, o Espírito de Deus faz essa planta, essa semente da palavra germinar em você. Depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Tudo que nós vamos receber por termos semeado essa palavra em nossos corações e nos corações daqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, como é a nossa vida, Ele seja louvado.